Você não está sem disciplina, você está viciado em motivação. Todo dia começa igual. Você assiste algo inspirador, sente aquele choque de energia, promete que agora vai ser diferente, mas à noite tudo volta ao normal. Porque a motivação não foi feita para construir algo, ela foi feita para te dar a sensação de progresso sem existir a transformação real. Motivação é apenas a emoção e a disciplina é a engenharia. E enquanto você continuar tentando mudar sua vida usando sentimentos temporários, você vai continuar sendo a mesma pessoa, apenas com novas promessas. Quantas vezes você já disse, amanhã eu começo, a partir de segunda muda tudo e esse vai ser o meu ano? E quantas vezes isso realmente aconteceu? A motivação cria a ilusão de identidade. Você se sente produtivo antes mesmo de agir. Você sente orgulho sem ter feito nada. Hoje você vai entender uma verdade desconfortável. O herói perfeito não é aquele que tem força mental, é aquele que constrói um sistema onde falhar se torna difícil demais. Existe uma razão profunda para você sempre voltar ao mesmo ponto. Seu cérebro não foi projetado para uma evolução constante, ele foi projetado para economizar energia. Para ele, repetir padrões conhecidos é mais seguro do que explorar o desconhecido. E é por isso que o conforto parece tão natural e o esforço parece algo tão pesado. O problema é que muitas pessoas interpretam isso como fraqueza pessoal, mas não é biologia. O filósofo Arthur Schopenhauer dizia que o ser humano é guiado por impulsos invisíveis que raramente percebemos conscientemente. A maioria das decisões já foi tomada antes mesmo de você sentir que escolheu. Quando você depende da motivação, está tentando vencer milhões de anos de evolução com uma emoção passageira, e isso nunca dura. Existe um mito perigoso, o de que pessoas disciplinadas simplesmente têm mais força mental, mas na realidade elas apenas criaram sistemas melhores. Elas reduziram o espaço para negociação interna. A maioria das falhas não acontece porque alguém decidiu desistir, elas acontecem porque a pessoa precisa decidir demais. Cada escolha consome energia e cada dúvida abre espaço para a fuga. A disciplina verdadeira começa quando você para de confiar na vontade e começa a confiar na estrutura. Não é sobre se sentir pronto, é sobre tornar o início inevitável. A mente pode inventar histórias, mas o corpo não. Você pode se convencer de que está evoluindo, mas não pode convencer um peso a subir sozinho. Não pode fingir resistência, você não pode negociar com a fadiga. O corpo revela a verdade sem nenhuma interpretação. Ele não aceita desculpas, ele apenas responde ao que foi feito ou ao que foi evitado. Por isso, treinar o corpo se torna uma das formas mais eficientes de reconstruir a identidade, porque cada repetição cria uma evidência concreta, e evidência destrói as narrativas falsas. Nietzsche falava sobre tornar-se quem você é através da ação contínua, não através da intenção, não através de nenhuma reflexão isolada, mas através do confronto direto com a realidade. Quando você executa algo físico, não existe espaço para nenhuma fantasia, ou você faz ou você não faz, e essa clareza brutal começa a reorganizar a sua mente. Você para de pensar em termos de motivação e começa a pensar em termos de capacidade. O corpo vira um laboratório onde você testa seus limites reais. A disciplina deixa de ser uma ideia abstrata e ela se torna algo mensurável, algo visível, algo inegociável. A maioria tenta mudar a própria mente, mas o caminho mais rápido é mudar o ambiente. Pequenos detalhes silenciosos moldam o comportamento mais do que grandes discursos motivacionais. A posição do celular, a organização do espaço, as pessoas ao seu redor, tudo isso influencia decisões antes mesmo de você perceber. James Clear descreve isso como arquitetura de hábitos. O ambiente decide antes que a consciência tenha chance de intervir. Quando o ambiente exige menos decisão, a execução flui. Você não precisa lutar contra si mesmo o tempo inteiro. Você apenas precisa parar de colocar obstáculos invisíveis no próprio caminho. Disciplina não nasce da luta constante. Ela nasce da remoção inteligente do atrito. A maioria das pessoas tenta aumentar a força, poucas reduzem a resistência. E reduzir a resistência muda tudo, porque quando o certo se torna mais fácil que o errado, a disciplina deixa de parecer esforço e ela vira padrão. Existe uma farsa que quase ninguém fala, o momento em que a empolgação desaparece completamente. E o que sobra é a rotina, sem música épica, sem energia absurda, apenas repetição silenciosa. E é aqui que a maioria desiste, porque percebe que a evolução real é menos emocionante do que imaginava, mas também é aqui que algo raro acontece. Você deixa de depender do sentimento e começa a depender da identidade, a identidade de alguém que executa. Nesse ponto, você não precisa mais se convencer, você apenas continua, e a ação se torna automática. E o mais curioso é que
que a liberdade começa exatamente quando a emoção deixa de ser necessária. Existe um erro silencioso que destrói quase todas as narrativas de disciplina. As pessoas tratam hábitos como escolhas, mas escolhas sempre abrem o espaço para negociação, e negociação abre o espaço para fuga. Disciplina surreal não nasce da intensidade, ela nasce da eliminação da decisão. Existe uma diferença enorme entre dizer eu vou treinar hoje e dizer treinar não é uma decisão, é parte da minha existência. O primeiro depende do humor, o segundo depende de identidade, e identidade não se negocia. A maioria das pessoas tenta aumentar a motivação, mas pessoas realmente disciplinadas fazem o oposto. Elas reduzem o número de momentos onde precisam ser fortes. Elas criam regras simples e inquebráveis. Nietzsche chamava isso de autolegislação, criar leis pessoais tão claras que o debate interno simplesmente desaparece. Não é será que eu faço, é isso já foi decidido. Agora, aqui está a estrutura real. Primeira, regra do mínimo inquebrável. Você não começa criando uma rotina perfeita. Você cria o mínimo que nunca falha. Algo tão simples que não exige motivação, porque consistência constrói identidade e identidade constrói disciplina. Segundo, identidade antes do resultado. Pare de pensar quero ficar melhor e comece a pensar quem executa isso todos os dias. Vou te explicar melhor. Você não corre porque quer correr. Você corre porque é alguém que corre. Essa mudança parece pequena, mas transforma a ação em reflexo. Terceiro, redução radical de decisões. Disciplina surreal não significa fazer mais, significa decidir menos. Mesmos horários, mesmas sequências, mesmos gatilhos. Quando você reduz variáveis, o cérebro para de resistir. Quarto, a lei do invisível. Nunca quebrar duas vezes. Falhar uma vez não destrói o progresso. Quebrar duas vezes cria o padrão. A regra não é perfeição, é interrupção imediata da queda. Existe algo estranho que acontece quando você aplica isso. A disciplina deixa de parecer esforço e ela vira inevitabilidade. Você não precisa se empurrar, você apenas segue o sistema que já está em movimento. E é aqui que a transformação real começa, porque disciplina surreal não é sobre se tornar uma pessoa diferente, é sobre construir uma versão de você onde o caminho certo é o caminho mais fácil, sem motivação, sem drama, sem negociações, apenas a execução. O herói perfeito não é alguém especial, ele é alguém que parou de negociar com o próprio cérebro. Ele entende que emoções mudam, circunstâncias mudam, mas sistemas permanecem. Disciplina não é prisão, é a eliminação do caos interno. E saber exatamente quem você é quando ninguém está olhando. E talvez a única pergunta que realmente importa seja: você quer continuar esperando sentir a vontade ou quer construir algo que funcione mesmo quando ela desaparecer? Porque no fim, não vence quem sente mais, vence quem construiu algo que continua funcionando mesmo quando não sente nada. Eu sou Hyurin. E lembre-se, o impossível só existe para quem teme tentar.